e é uma oportunidade única estar aqui nesse dia que é histórico por várias razões. Nós, inclusive, temos ainda mais possibilidade de enfocar os acontecimentos históricos sobre uma perspectiva da teologia da história e da filosofia da história. E eu quero saudar a todos os que estão aqui do Papa São Pio V, no Vaticano, depois de ter feito, porque ele fez, foi um grande diplomata, ele foi um grande articulador, ele foi o homem que conseguiu fazer contra tudo, contra ventos e marés, literalmente, organizar aquela esquadra que ia enfrentar os muçulmanos nos mares que seriam decisivos para o destino da Europa. Era uma questão militar. Ele usou a diplomacia dele, mas usou sempre numa perspectiva sobrenatural. Ele fez toda a articulação sempre numa perspectiva da cristandade. E ele, na hora H, o grande Papa São Pio V, o intrépido Papa São Pio V, estava aos pés de Nossa Senhora, estava celebrando até, não é? Mas ele estava aos pés de Nossa Senhora rezando o Santo Rosário e pedindo por aqueles que estavam longe e que ele, no seu poder espiritual e temporal também, porque ele era a Igreja tem também um poder temporal, aqueles homens que ele tinha mandado sob o comando de Dom João da Áustria para enfrentar os muçulmanos. Naquele momento, era a decisão da cristandade estava ali. Alguém podia dizer, bom, mas era só uma questão militar. Era, mas estava ali, porque era toda uma série de consequências que vinha dali. Assim também acho que nós temos que falar claramente. Nós estamos só diante de uma eleição, mas não é só uma eleição. É o destino. As almas poderão pender para cá ou para lá. As almas recebem o seu sopro, o sopro da graça ou o sopro de más influências. E isso depende muito das orações, mas Nossa Senhora é que as escolhe e as apresenta ao seu filho, e nós temos que ter isso presente. Pode ser que houve uma santa, eu não me lembro qual é, que morreu e disse, e depois ela disse o seguinte, que ela numa aparição disse que se ela pudesse voltar à Terra para rezar mais uma Ave Maria, ela voltaria. Porque ela percebeu o valor que tinha uma Ave Maria. Isso uma santa. Então, nós temos que ver isso, né? Nós agora temos essa arma que é o rosário, que são as orações, são as penitências, para que os espíritos dos brasileiros sejam bem conduzidos nesse dia que será decisivo, de alguma maneira será decisivo para o futuro de uma nação que tem uma missão providencial. Nós temos hoje essa divisão que, no fundo, é uma divisão um pouco circunstancial da ofensiva revolucionária sobre o Brasil. Porque nós temos uma interpenetração de forças, embora elas se alinhem de maneiras diferentes, as agendas, elas são mais ou menos as mesmas. Nós, por exemplo, hoje temos uma ofensiva. Eu lia hoje o Le Monde. O Le Monde externa ódio pelo que está acontecendo no Brasil e apresenta o presidente numa figura completamente falseada, de um extremista, etc. E eles dizem o seguinte, que o principal que está em causa é a agenda do clima. Ou seja, a agenda do clima passou a ser a grande meta da revolução dita dos globalistas. Mas acontece o seguinte, a agenda do clima nasce do comunismo. Porque o comunismo, quando, aspas, fracassou e quando se desfez, ele se metamorfoseou na agenda climática. E eles passaram a querer um comunismo a partir do ambientalismo. Ou seja, é preciso
modificar o mundo, é preciso modificar o modo de viver, é preciso modificar os modos de consumo, ou seja, acabar com os modos de consumo, é preciso deixar de comer tais alimentos, ou seja, uma agenda completamente comunista em nome de uma ideologia, digamos assim, de uma ideologia não, de uma máquina política que é o chamado globalismo, mas que nada mais é do que uma reedição em termos, digamos assim, em termos disfarçados da agenda do comunismo. É preciso não esquecer que a Eco 92, um dos principais eventos que houve no mundo em que o tema do ambientalismo foi consagrado e que foi no Rio, não é? A Eco 92 teve a grande propulsão de um homem que era Gorbachev e seus princípios. Gorbachev falava da humanidade adotar a Carta da Terra em substituição aos 10 mandamentos. Portanto, eu só vejo o seguinte, o interesse do globalismo é o mesmo, é um interesse que anda par e passo ao interesse da China, ao interesse da Rússia, ao interesse do Foro de São Paulo, embora sejam forças diferentes, todas convergem para a mesma realidade. Eu dei outro dia uma metáfora da fera que tem várias... As garras, elas são diferentes, mas as garras colaboram para esmagar a vítima num aperto de suas garras. Elas são diferentes, as garras, mas a força é a mesma e a vontade é a mesma. Então, eu vejo o seguinte, que neste momento o ponto crucial é destruir a nossa economia. Eu tenho aqui, até hoje, eu consegui um documento muito interessante de um jornal, que é um jornal claramente de esquerda, chamado Le Monde Diplomatique, dizendo o seguinte, o agronegócio brasileiro não produz comida, produz fome e produz a morte. Veja que é uma inversão completa. Então, se eles conseguirem se assenhorear disso, eles vão destruir o chamado agronegócio. Eu tenho muito mais simpatia por chamar o agronegócio da produção agropecuária, né? O mundo agropecuário, eu acho que é uma maneira mais tradicional de falar disso. Bom, e também impor ao Brasil amarras para uma civilização, se é que isso pode chamar civilização, um mundo anticonsumista ou de um subconsumismo em que nós passaremos a venerar, no fundo, a floresta, os povos da floresta não como eles são, porque quando o senhor vai falar com eles, eles não querem isso, mas os idealizados pelos teóricos do comunismo. Bom, e então eu vejo uma simbiose entre a esquerda entre a esquerda de vários matizes e esse globalismo que nada mais é, Padre Wander, que uma esquerda também. Eles nada mais são do que uma esquerda tecnocrática, sofisticada, etc., mas são uma esquerda. E também uma última coisa que é o seguinte, muitas pessoas ficam assim às vezes com o pé atrás com essa expressão de globalismo, e eu tenho dado algumas palestras em que eu mostro o seguinte, esse é um novo nome para uma realidade antiga. Os documentos da Igreja falam da República Universal, uma das ideias nascidas da Revolução Francesa. Assim como havia a República, ou seja, a derrubada da monarquia francesa e das monarquias sagradas, eles quiseram a seguir fazer uma República Universal, ou seja, a morte das soberanias em nome de um conjunto laico e, portanto, pagão, que se viria a impor a todos os povos na união de uma República Universal. E já para usar uma expressão que o Dr. Plínio, e com isso eu termino,
já para usar uma expressão que o Dr. Plínio usou e que sintetiza muito bem essa revolução ambiental, a revolução ambiental, no fundo, é a derrubada da última monarquia, a monarquia que o homem tem sobre a natureza e que lhe foi dada na criação pelo próprio Deus. Ou seja, quando no Gênesis está dito que o homem deve dominar toda a natureza, isso é um império do seu poder dado por Deus e, portanto, da sua monarquia. Ele é o rei da natureza. Enquanto natureza humana, ele é o rei da natureza. E o que se pretende com essa revolução é derrubar essa última monarquia, que é a real homem sobre a natureza. Nós tivemos, na pandemia, uma das mais graves e uma das mais violentas experiências de controle social. Controle social em todos os aspectos. As pessoas... Primeira coisa, acabar com festas religiosas como a Páscoa, o Natal. Isso foi de caras. Depois, proibir as pessoas de se reunirem, proibir as pessoas de andarem nas ruas. Eu, por exemplo, estive em Madrid com uns amigos meus da TFP e eles me contaram os absurdos que eram as normas em Madrid. Uma coisa impensável, aspas, numa democracia. As pessoas proibidas de ir às igrejas, as pessoas proibidas de se darem, as pessoas... Enfim, nós tivemos uma experiência que foi violenta. E um dos países pioneiros dessa experiência foi a própria Itália. E depois uma Itália... O senhor disse que é um pouco difícil explicar o sistema político italiano. Eu diria se vale a pena explicar, não é? Porque é uma tal confusão que... Enfim. Mas nós tivemos um primeiro-ministro que não foi escolhido para isso pelas vias normais e que era o Draghi, um dos homens mais ferozes desse grupo chamado globalista, não é? Mas um homem que fez todo o jogo daqueles que não eram globalistas. O que é fato é o seguinte: a Itália começou a prorromper em verdadeiras, não só manifestações, mas indignações coletivas pelas grandes imposições absurdas, aberrações que se estavam fazendo na Itália. Isso tem um preço. Essas tentativas de esmagar as populações que não estão preparadas ou não querem aceitar um rumo revolucionário têm um preço. E eu acho que esse preço foi pago agora. Foi pago. Nós temos nessa manifestação da Itália eu não sei se nós já poderíamos dizer que é algo parecido com o Brasil, porque o Brasil eu acho que tem características muito peculiares, inclusive peculiares à mentalidade brasileira e à situação histórica do Brasil, mas algo que surpreendeu. Por exemplo, saiu uma notícia dizendo que o governo francês, portanto o governo do Macron, ficou assustado com o resultado da Itália. É preciso não esquecer que pessoas de direita, que se apresentavam como de direita, como Salvini, por exemplo, colaboraram com todas as medidas totalitárias. Bom, e agora a Giorgia Meloni aparece. Eu não estou aqui falando da Giorgia Meloni, porque não é essa a nossa meta. Ela encabeçou essa reação e ela teve uma votação muito, muito grande para o que se podia esperar. Bom, então eu vejo o seguinte: se nós formos à Dinamarca, se nós formos à Suécia, se nós formos à Alemanha, se nós formos a outros países, nós encontramos grandes manifestações que a mídia fazia questão. A própria Reino Unido também, que levou, no fundo, à queda do Boris Johnson.
Boris Johnson tentou se arrastar no cargo, mas acabou caindo por causa disso. Então, não sei se o senhor notou, e não sei se as pessoas aqui notaram, que nós estávamos nesse regime de opressão, de normas restritivas, e de repente, no mundo inteiro, não, agora já não é preciso mais. Máscara, agora já não é preciso mais. Lockdown, não, agora já não é preciso mais. Mas como isso, de repente, desapareceu a necessidade? Ou foi que as forças que promoveram isso perceberam o seguinte: nós fomos longe demais e isto está gerando um problema grande para nós. Eu não sei se... Eu ainda ontem estava aqui ordenando certos materiais e eu estava aqui com o livro do Zizek, aquele doutrinador marxista, que escreve um livro logo após o aparecimento do vírus chinês, dizendo o seguinte: a grande oportunidade para o renascimento do comunismo. Opa, mas então o que isso tem a ver uma coisa com outra? Ou seja, sempre as coisas vão dar no mesmo ponto. Ou seja, uma oportunidade para fazer um sistema de controle, O que houve foi ameaças de controle da propriedade, do controle da vida pessoal, etc. O que aconteceu na Itália é um sintoma talvez muito maior do que está acontecendo em muitas partes do mundo. Ou seja, uma inadaptação, uma inconformidade de populações que não querem a marcha revolucionária que lhes é imposta. E isso... Eu não estou dizendo que essas pessoas são contra-revolucionárias, que são conservadoras, etc. Mas elas estão agarrando-se às reservas de normalidade, de bom senso, de mínimo de ordem interna e externa para manifestar o seu desagrado. Nós, como católicos, temos que pensar em que a palavra, seja ela falada ou escrita, nos foi dada para dizer a verdade, né? E não para dizer a mentira. E nós estamos diante de máquinas de mentira, máquinas de manipulação, máquinas... O senhor usou a expressão infernal e eu concordo com ela, porque é infernal tentar manipular as pessoas. Eu acho que o Brasil está sujeito a uma das maiores operações de guerra psicológica, com mentiras continuadas, com desvios da verdade, com omissões, com manipulações, com tudo, o tempo todo, por uma mídia que tem ideologia, por agentes de uma ideologia, agentes militantes travestidos de jornalistas que operam na grande mídia para manipular as pessoas. Quem estuda um pouco, inclusive os documentos católicos, a respeito das máquinas que promovem as revoluções, sabe perfeitamente, por exemplo, Monsieur de la Suze fala disso, sabe perfeitamente como a imprensa foi sempre usada por essas máquinas revolucionárias. Em todos os tempos em que já existia a imprensa, havia uma manipulação da verdade, mas nós temos um agravante, é que a mentalidade das pessoas e a cultura das pessoas, tudo isso foi se degradando. As pessoas perderam o senso crítico, as pessoas perderam o senso da verdade, as pessoas perderam o senso das proporções e elas foram abandonando esses valores e foram ficando com muitas, digamos, muito impressionáveis. Ou seja, qualquer coisa as impressiona e a pessoa não raciocina sobre as coisas. Acho que é o Papa Pio XII que fala disso num documento em que ele diz que a cultura antiga era uma cultura que apreciava e desenvolvia o raciocínio. E com isso, ela não era de muitas informações, porque o homem precisa poder digerir a informação e raciocinar sobre ela.
E nós hoje estamos engorjetados de informações, e não temos quase tempo de raciocinar sobre as mesmas. Então, o que é que neste momento bom, eu até antes do programa estava lendo, sabendo que o senhor ia tratar desse assunto, eu estava lendo um pouco toda a batalha que foi a imprensa católica, não é? Do século, o próprio Papa Pio IX teve essa preocupação, santos tiveram lá, santos padroeiros da imprensa católica, e os movimentos católicos, ou até os partidos católicos, tinham órgãos de imprensa que espelhavam e que espalhavam a opinião católica. E temos aqui no Brasil, um dos grandes exemplos foi o jornal Legionário, que era um pequeno jornal, e o Dr. Plínio transformou num grande jornal católico nacional, e que era um farol para os católicos em todas as polêmicas que existiam, ideológicas, políticas, religiosas, etc. Agora, eu digo, por isso é que eu, no início, naquela minha introdução, falei da orientação dos espíritos. Há orações, eu costumo rezar uma oração que eu não sei de cor, tenho num santinho de Nossa Senhora do Carmo todos os dias, por causa do escapulário, e que lá pede que ilumine as trevas do nosso coração. Ou seja, porque por mais que nós sejamos ou não sejamos, o que é que somos nós perto, por exemplo, de um santo ou de Nossa Senhora, em que a luz divina ilumina tudo e orienta tudo? Nós temos as trevas do nosso espírito, que não vemos as coisas, não sabemos. Não? Então, a oração pede isso. E nós temos que pedir isso para todas as pessoas. E, por exemplo, nesta eleição, temos que pedir para que as pessoas não sejam vítimas dessa manipulação, que nós vemos tantas vezes. Católicos, por exemplo, que são vítimas dessa manipulação. Agora, por um outro lado, há uma coisa que é curiosa. É que nós vemos ao mesmo tempo, não só curiosa, mas esperançosa. Nós vemos ao mesmo tempo milhões de brasileiros que vão às ruas e que, apesar dessa imprensa, desligam-se dessa imprensa e manifestam os seus verdadeiros sentimentos. Isso é algo de esperançoso. E nós só podemos pedir à providência que aumente cada vez mais esse descolamento entre o brasileiro, já que nós estamos no Brasil, o brasileiro comum e as máquinas infernais da propaganda. O senhor perguntou, o Dr. Plínio sempre achou que a América Latina ela só poderia ser subvertida pelo forte catolicismo que havia aqui. Ela só poderia ser subvertida com a ação da chamada esquerda católica. Nos anos 60, o Dr. Plínio fez um grande abaixo-assinado, organizou um grande abaixo-assinado em vários países para dirigir a Paulo VI, pedindo medidas contra a infiltração comunista na Igreja. Bom, mas nós costumamos raciocinar muito e muitas vezes a direita, a chamada direita, tem esse... Não estou falando a direita atual, mas a direita já tradicional, mesmo na Europa, tem muito a ideia de raciocinar a revolução em termos de conspiração política apenas. E prestam pouco atenção ao trabalho nos espíritos, ao trabalho social da mudança das mentalidades. Por quê? Porque os movimentos revolucionários, eles, antes de tudo, eles olham para a organização social, para a vida que as pessoas levam e vão tentando, aos poucos, criar tendências entre a população. Por exemplo, vamos falar de uma coisa, o senhor mencionou aí uma coisa importante. Nós sabemos que
que a Igreja sempre promoveu, através dos séculos, a caridade. Sempre. E houve grandes santos que foram grandes propagadores da caridade. E está no espírito de quem segue nosso Senhor Jesus Cristo praticar a caridade. Mas o senhor pode pegar isso que é bom e começar a exagerá-lo e a tirar-lhe a natureza sobrenatural. Por exemplo, tirar-lhe o aspecto sobrenatural. Então começa uma espécie de propaganda que vai tirando o lado sobrenatural e vai falando, não fala mais de caridade e começa a falar só de justiça. Justiça social, começa a falar de um ponto de vista material e daqui a pouco a pessoa está sendo encaminhada para achar que a pobreza é fruto de uma injustiça social, quando a pobreza é fruto das circunstâncias, inclusive individuais. Às vezes uma pessoa muito rica vai parar na pobreza, ela faz um mau negócio, ela não comanda bem a sua vida, ela tem um infortúnio, qualquer coisa assim. Então, o que é que a esquerda católica fez? Ela foi aos poucos minando a mentalidade católica e foi se infiltrando, depois com doutrinas erradas. Bom, depois vieram as ideias, até os papas falam disso nas encíclicas, de dar uma ideia de que há um socialismo cristão. O comunismo não, mas há um socialismo cristão e até que nosso Senhor Jesus Cristo era um socialista. Então, isso são tudo ideias que vão passando aos poucos e vão deformando a mentalidade das pessoas. E os católicos vão sendo arrastados para isso. Mas eles vão ter o cuidado de nunca levar as pessoas longe demais. O que é que fazem essas máquinas que se infiltram? Eles pegam as pessoas mais receptivas e as deslocam, por exemplo, numa paróquia, etc., e começam a fazer núcleos, esses sim, abertamente propagadores do erro. E o resto vira massa de manobra. Tanto é que muitas vezes nós vemos que essa esquerda católica atua até mantendo certas tradições de piedade, mantendo certas coisas, porque eles manipulam com isso os católicos. Ora, vou só aqui fazer um parênteses, os fundadores do Foro de São Paulo, ele nasce dentro das sacristias progressistas com Dom Cláudio Umes, com Frei Beto e outras pessoas que o vão formar. E nós vamos ver que na política brasileira está cheio de gente que é fruto da esquerda católica, em vários partidos. Fidel Castro, que desce Sierra Maestra com um terço ao pescoço, para enganar muita gente. Fidel Castro, depois, no final da sua carreira ditatorial, vai acabar por receber uma visita de Frei Beto, ou várias visitas de Frei Beto, em que Frei Beto vai explicar-lhe que é necessário fazer uma adaptação da Revolução Cubana a uma visão mais católica, entre aspas. E nós vamos ter, então, os fundadores do Foro de São Paulo vão ser dois homens ligados à esquerda católica. E o Fidel e a religião, exatamente. Conversas com Frei Beto. Bem, qual é o elo de ligação entre os dois? É Frei Beto. Frei Beto é o elo da ligação desses dois homens que vão fundar o Foro de São Paulo. Então, nós temos que pensar do lado político. Eu ainda agora me indicaram um livro chamado Populismo Latino-Americano, em que fala de vários líderes. Por exemplo, Chaves era comandado por um jesuíta progressista. E assim outras pessoas. Então veja como, no fundo dessa revolução comunista latino-americana, e um dos grandes perigos, por exemplo, nesta eleição do Brasil, é que muitos católicos estão iludidos porque padres e bispos progressistas ficam dizendo para se votar numa pessoa que é a favor do aborto, que é a favor
da ideologia de género, que é a favor de acabar com a propriedade, que é a favor de tantas e outras coisas, que é a favor de um regime que está atacando, por exemplo, e prendendo bispos e padres como o Ortega. Mas o senhor lembrou muito bem, a Revolução Sandinista foi uma revolução essencialmente da esquerda católica. Mas por que alguém diz assim, bom, mas se eles eram da esquerda católica, por que eles estão perseguindo os católicos? Por quê? Porque nestes anos todos, uma massa significativa do catolicismo foi saindo das garras da teologia da libertação. E é contra essa gente que eles se voltam. Quando numa sociedade deixa de haver justiça, quando numa sociedade passa a imperar o arbítrio do voluntarismo, por exemplo, de pessoas que estão no mais alto escalão da justiça, há algo que se quebra nos espíritos, há algo que se quebra no senso que cada homem tem da justiça. O homem tem senso da justiça, o homem tem necessidade da justiça. Não é por acaso que a Escritura chama os homens retos de justos. Não é? Os justos, o que é que são os justos? Os homens retos. Isso de tal maneira é assim que nós temos que ver que o senso da justiça está no centro da própria retidão que leva a ser fiel e a ser santo, não é? E isso está no centro da convicção. Quando o homem começa a ver que a injustiça impera, que o arbítrio impera, que a parcialidade impera, ele não apenas se sente ameaçado, porque ele também se sente ameaçado, mas ele se sente indignado por dentro, porque é como se alguém fosse por dentro dele e começasse a torcê-lo por dentro, a torcer o seu coração, a torcer a sua alma, e ele vê a iniquidade se implantar na sociedade e na organização social. Também é uma expressão da Escritura, não é? Os iníquos, não é? Aqueles que são contra a justiça. Eu me lembro do Papa São Gregório VII que diz, não é? Amei a justiça, odiei a iniquidade, por isso morro no exílio. Essa frase é de arrepiar. Amei a justiça, odiei a iniquidade, por isso morro no exílio. Isso é um verdadeiro epitáfio. Isso é um verdadeiro princípio. Não é? Nessas palavras está resumida toda a vida de um grande santo e de um grande papa. Ora, nós vermos isso se implantar no país é altamente destrutivo. Nós vermos, e depois existe uma outra coisa, que é a inércia daqueles que deviam fazer alguma coisa, e terceiro, a impotência em que nós nos sentimos. Talvez uma das coisas mais destrutivas para o homem é ele ver algo que é contra a justiça, que é contra o bem e não poder fazer nada. Nós estamos diante de um problema ou de uma decisão que envolve o destino providencial desse país. Porque podem ter a certeza, aqueles que querem a volta de uma esquerda disfarçada ou feroz, daqueles que querem a volta de todo esse mecanismo imenso que há décadas e décadas sufoca o Brasil, de todos aqueles que querem roubar ao brasileiro o direito de ser brasileiro e o direito de ser cristão, todos esses querem, no fundo, apagar da história o destino providencial do Brasil. E é esse destino que está em causa. É esse destino que nós temos que poupar. É esse destino que nós temos que lembrar-nos da primeira missa,
de todo o trabalho dos missionários, de tudo aquilo que foi marcando a história do Brasil e foi, entre altos e baixos, fazendo com que essa história providencial fosse sendo marcada. Tão marcada que já no século XX os homens erigiram, por uma feliz coincidência de circunstâncias, erigiram esse monumento magnífico que é o Cristo Redentor, que de braços abertos ele abençoa não apenas o Rio de Janeiro, mas a partir do Rio de Janeiro ele abençoa toda essa imensa terra. E ele está ali firme, de pedra, abençoando e dizendo que o Brasil será sempre a terra de Santa Cruz. E lembrando mais uma vez que Nossa Senhora Aparecida, ela está lá e, como diz o Dr. Plínio, eu pude dizer lá na Liga Cristo Rei, o futuro do Brasil está mais em Aparecida do que em Brasília. E é nessa certeza que nós devemos dobrar o joelho e pedir, confiantes, a Nossa Senhora Aparecida, rainha efetivamente do Brasil, que proteja o Brasil e extirpe do Brasil todos os males e todos aqueles que tramam para destruir o seu destino providencial.